No início de 1993, os Estados Unidos viveram um dos eventos mais controversos da sua história moderna. Nos arredores de Waco, uma pequena cidade no Texas, um grupo religioso chamado Ramo Davidiano, liderado por um homem carismático e misterioso chamado David Koresh, passou a ser alvo das autoridades federais. Em meio a suspeitas de posse ilegal de armas e abusos cometidos dentro da comunidade, o que era para ser uma simples operação de busca transformou-se em um cerco que duraria 51 dias e terminaria em tragédia com dezenas de mortos, incluindo mulheres e crianças. Até hoje, a pergunta que permanece é: o que realmente aconteceu em Waco? A história começa com os Davidianos, uma seita dissidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fundado nos anos 1950, o grupo acreditava em interpretações apocalípticas da Bíblia e se estabeleceu nos arredores de Waco, no complexo chamado Monte Carmelo. David Koresh, nascido Vernon Wayne Howell, assumiu o controle do grupo nos anos 1980, afirmando ser o novo Messias e o único capaz de interpretar as escrituras seladas do Apocalipse. Inteligente, articulado e com um magnetismo quase hipnótico, Koresh atraiu dezenas de seguidores. Muitos deixaram suas vidas para trás, entregaram todos os seus bens e se mudaram para o Monte Carmelo, onde viviam sob rígidas regras espirituais. E, segundo relatos, um regime interno controlado por Koresh, que incluía casamento espiritual com várias mulheres e o controle absoluto da vida dos membros. Em janeiro de 1993, a Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo dos Estados Unidos, ATF, iniciou uma investigação sobre o grupo. A denúncia era de que Koresh e seus seguidores estavam armazenando ilegalmente armas de fogo automáticas e explosivos. A tensão aumentou quando surgiram rumores de que havia abuso sexual envolvendo menores dentro do complexo e que Koresh estava se preparando para um confronto apocalíptico com o governo federal. Com isso, foi montada uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão. No dia 28 de fevereiro de 1993, a ATF tentou invadir o complexo. Eles chegaram em veículos civis, sem a surpresa planejada. Alguém, não se sabe até hoje quem disparou primeiro, deu início a um tiroteio que durou horas. 4 agentes da ATF morreram. 6 membros do grupo também foram mortos. A operação falhou. E a partir daí, o cerco começou. Durante 51 dias, o FBI assumiu a operação. Usou todos os recursos: negociadores, vigilância aérea, tanques, psicólogos e até guerra sonora. Músicas em volume altíssimo, sons de bebês chorando, luzes estroboscópicas à noite, numa tentativa de quebrar a resistência do grupo. Enquanto isso, Koresh dava entrevistas por telefone e em vídeos gravados, afirmando que era o Cordeiro de Deus e que tudo aquilo fazia parte da profecia do fim dos tempos. Inicialmente, algumas pessoas foram liberadas. Cerca de 21 crianças e alguns adultos deixaram o complexo, mas a maioria ficou. Koresh dizia que Deus havia ordenado que ele esperasse, que ainda não era a hora de sair. O FBI tentava convencê-lo, mas o impasse se arrastava. Os dias viravam semanas e a tensão aumentava. Em 19 de abril de 1993, após semanas de negociações sem sucesso, o FBI decidiu agir. Usando tanques modificados, os agentes começaram a demolir partes do prédio e injetar gás lacrimogênio com o objetivo de forçar a saída dos ocupantes. As ordens eram claras: não iniciar fogo com armas letais, apenas induzir a rendição. Mas, poucas horas depois do início da operação, fumaça começou a sair do prédio. Em minutos, o Monte Carmelo estava em chamas. O fogo se alastrou rapidamente. As pessoas que ainda estavam lá dentro, incluindo cerca de 20 crianças, não conseguiram escapar. Ao final, 76 membros do grupo morreram, incluindo David Koresh. Os Estados Unidos assistiram ao vivo pela televisão à destruição de um culto inteiro, um evento que levantou uma onda de choque, revolta e suspeita. O governo declarou que o grupo havia iniciado o incêndio de dentro, mas muitos até hoje duvidam. Uma investigação posterior
revelou que havia combustível espalhado em várias partes do prédio. Gravações de escuta ambiental captaram frases como "coloque o fogo lá e o queimar vai começar", supostamente ditas por membros da seita. Isso sugeriria que o incêndio foi, de fato, provocado pelos próprios davidianos. No entanto, críticos apontam que o ataque com tanques pode ter rompido recipientes com combustível ou iniciado acidentalmente os focos. Além disso, havia o gás lacrimogêneo, altamente inflamável em ambientes fechados. E mais, a demora das equipes de resgate em permitir que bombeiros atuassem agravou a tragédia. Entre os mortos estavam dezenas de crianças e mulheres. O relatório oficial do FBI indicou que a maioria morreu devido à fumaça e calor intenso, mas alguns foram encontrados com ferimentos de bala, sugerindo suicídio ou homicídio coletivo no momento do desespero final. A mídia se dividiu. Parte condenou Koresh por colocar seguidores, inclusive crianças, em uma situação de confronto com o governo. Outra parte responsabilizou as autoridades por escalarem o conflito até o ponto da tragédia. O evento gerou uma onda de desconfiança em relação ao poder do governo federal. Para muitos, Waco foi o símbolo de um Estado que não hesita em usar força letal contra seus próprios cidadãos. Um evento que, para grupos radicais, tornou-se um exemplo do inimigo interno. 2 anos depois, em 1995, o atentado terrorista de Oklahoma City, que matou 168 pessoas, foi realizado por Timothy McVeigh, como retaliação direta ao que ocorreu em Waco. McVeigh esteve lá durante o cerco, distribuindo panfletos e observando de perto. Para ele, Waco foi o gatilho da sua radicalização. A tragédia também teve um impacto duradouro nas políticas de intervenção federal, uso da força e nas estratégias de negociação com grupos extremistas. Em 2000, o governo Clinton reconheceu erros graves na condução do caso. Desde então, diversas séries, documentários e filmes recontaram a história sob ângulos diferentes. Alguns mostram Koresh como um líder fanático e manipulador. Outros o retratam como vítima de um sistema que não soube lidar com sua fé. Há teorias alternativas. Uma delas sugere que o FBI desejava um confronto desde o início, que havia pressões internas para provar a força da agência após fiascos anteriores, como o caso Ruby Ridge em 1992. Outra teoria fala de que Koresh sabia de algo que o governo queria suprimir, mas nenhuma dessas suposições jamais foi comprovada. Em 1999, uma investigação independente liderada por John Danforth, ex-senador, concluiu que o governo não iniciou o incêndio, mas admitiu falhas graves de julgamento, comunicação e planejamento. Mesmo com esse relatório, as dúvidas não desapareceram. Afinal, a versão oficial ainda deixa brechas. Por que atacar com gás inflamável? Por que negar o uso de munição incendiária e depois admitir? Por que não permitir acesso imediato dos bombeiros? E, sobretudo, por que avançar militarmente contra um grupo já sitiado, que poderia ter sido enfraquecido com tempo e isolamento? O cerco de Waco se tornou uma cicatriz permanente na memória americana. Mais do que um confronto, foi um espelho dos limites entre fé, liberdade e autoridade. Um lembrete de que, quando a comunicação falha e a força se impõe, o resultado pode ser devastador. Até hoje, há quem leve flores ao local onde ficava o Monte Carmelo. Há quem diga que os davidianos foram mártires, outros que foram vítimas da loucura de um falso profeta. Mas todos concordam em uma coisa: o que aconteceu em Waco foi uma tragédia e uma lição que nunca deveria ser esquecida. Um Estado que não consegue lidar com seus próprios cidadãos sem recorrer ao fogo, acaba queimando mais do que prédios. Queima a própria confiança da sociedade. E a história, que deveria ser lembrada como advertência, ainda permanece cercada de silêncio, documentos ocultos e perguntas sem resposta. Porque Waco não foi apenas o fim de um culto. Foi o início de uma era de desconfiança, radicalização e feridas que, mais de 30 anos depois, ainda não cicatrizaram.